Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva a todos nós e nos inspire para que nós possamos nos manter firmes, com a nossa fé fortalecida, principalmente por esse momento que nós estamos passando em nosso planeta. É um momento difícil, mas muito rico em aprendizado. Que nós possamos, todos juntos, passar por esses momentos e sair dele bem, todos bem, mas modificados nas suas atitudes, modificados, se possível, nos seus pensamentos, melhorados. O nosso tema de hoje é o homem de bem. Ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. Esse iniciozinho, nós vamos ler o item 1. Eu gosto sempre de ler a passagem evangélica. E ela diz assim: Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes aos que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Quem anotou isso foi Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Então nós vemos aqui, já nesse início, que Jesus nos convoca a uma mudança em nossa forma de agir. Milenarmente, nós buscamos sempre retribuir o bem a quem nos faz o bem. E Jesus ali busca, invertendo essa lógica humana, mas uma lógica até certo ponto equivocada, estimulando-nos a também retribuir o bem a quem nos fez o mal, ou a quem não nos fez nada. Mas se nós queremos, de verdade, nos modificar e sermos homens de bem, homens aí compreendam, independente do sexo, da cor, seja lá do que for, almas de bem, nós precisamos fazer alguns ajustes. Para todos nós que já pudemos ler, nesse capítulo do Evangelho, o item 3, onde ali é relacionado um elenco de comportamentos ligados ao homem de bem, nós vamos ver que muitos deles nós estamos distantes. Mas lá no finalzinho, os Espíritos nos dizem que se nós não conseguimos, mas se nós buscamos colocá-los em prática, nós já estamos no caminho. Então vejam que os Espíritos colocam a questão da perfeição não como algo que é imperioso e que está distante de nós. Não. Eles colocam como um caminho. E que se nós já temos o desejo, ou pelo menos reconhecemos a necessidade de modificar a nossa ética comportamental, se nós já reconhecemos isso, já fizemos um certo avanço. A evolução, a busca da melhoria, é uma condição nossa de espíritos. Deus quando nos criou, como diz lá no livro dos Espíritos, simples e ignorantes, mas também nos criou para a perfeição. Nos criou para sermos co-criadores, como Jesus disse. Esse é o final da linha, mas nós precisamos, até lá, ir construindo toda uma trilha. E essa trilha passa por lutas íntimas, passa
por modificações necessárias que nós precisamos fazer em nossas atitudes comportamentais. Então a perfeição, como nós estávamos dizendo, ela é uma meta traçada por Deus para nós. Mas para a gente atingir essa perfeição, reprisando um pouquinho, é sumamente necessário que nós façamos ajustes. Nós trazemos em nós, da nossa jornada evolutiva, né, que nós não somos espíritos desse momento, nós somos espíritos milenares, temos muitas encarnações. Então nós trazemos alguns avanços, mas também trazemos, ainda agarrados a nós, pensamentos e comportamentos que nós elegemos como sendo verdadeiros, mas que no fundo ainda nos trazem prejuízos. Alguns são já consagrados pela própria sociedade como vícios. Outros passam a despercebidos, mas nós ainda precisamos fazer ajustes. E aí, meus irmãos, eu digo, essa é uma luta que não tem plateia, não tem aplauso e não tem medalha. Essa é uma luta de nós para conosco, reconhecendo as nossas dificuldades íntimas e fazendo os esforços associados à vontade, que é o grande combustível disso tudo, para mudarmos e nos ajustarmos àquilo que Deus precisa de nós, àquilo que Deus deseja para nós. Então essa jornada de autotransformação, né, é onde nós vamos precisar implementar muitas vezes, precisaremos lutar muitas vezes contra nós próprios. É uma luta difícil, não é uma luta simples. Mas se nós temos o real desejo, com certeza, o tempo, cada um vai dizer, vai depender da vontade. Mas à medida que nós realmente desejarmos avançar, empreendermos esforços íntimos, nós conseguiremos atingir a esses objetivos. Precisamos querer. Nós somos sempre livres para fazer as escolhas que nós desejamos. Mas também nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós vamos colher. Tem até um ditado, né, que diz assim, né, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Né? Ninguém planta flores e colhe abacaxi. Né? Se a gente plantou flor, vai nascer flor. Se a gente plantou espinho, vai nascer espinho. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem uma passagenzinha sobre em que Jesus fala sobre os frutos da árvore. Ele diz, né, árvore alguma será reconhecida ou amada pelas aparências exteriores, ou seja, é pelos frutos que se reconhece a árvore. Ou seja, pelas nossas ações, pelo nosso desejo de fazer o bem, é que se reconhece quem é aquela alma. Não adianta colocar um título ou uma camisa com o nome atrás escrito Homem de Bem, porque nada disso vai fazer efeito, né, perante Deus, perante Jesus. Não. O que vai ser pesado são os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas ações. Nós não vamos ser medidos por aquilo que nós acumulamos ou angariamos ao nosso redor. Com isso, meus irmãos, eu digo, o homem de bem somos todos nós, ou seremos todos nós, desde que pratiquemos, né, a lei de justiça, de amor e de verdade no seu mais alto grau. Aquele elenco que está lá no Evangelho, né, que demonstra algumas qualidades do homem de bem, é um caminho. Mas verdadeiramente o homem de bem é esse que pratica, né, a lei de justiça, de amor e de caridade. No Livro dos Espíritos, na questão 918,
tem um trechinho que diz assim, ratificando o que eu acabei de dizer. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo o quanto queria que os outros lhe fizessem. Então a gente está vendo que a figura do homem de bem, né, ou a postura do homem de bem, não é simples. Porque a gente tem que construir dentro de nós um caminho que nos permita fazer isso tudo, né? Interrogar a nossa própria consciência para saber se nós efetivamente fizemos todo o bem que nós pudéssemos fazer àqueles que necessitam. Ou seja, praticar a caridade. Se ninguém tem motivo para reclamar de nós, se nós não fizemos mal a ninguém. O homem de bem é aquele que verdadeiramente expressa a caridade, porque todo esse elenco que está lá descrito no Evangelho sobre o homem de bem, se resume na prática da caridade, né? Na caridade que se consubstancia na gentileza diante da agressividade, da paciência diante do desequilíbrio, da fé perante as dificuldades, o otimismo frente às provas, a bênção para todos aqueles que nos amaldiçoam, né? Que é difícil, o auxílio para com aqueles que são mais jovens e inexperientes, né? Tendo a devida compreensão, o conforto para aqueles que já têm uma certa idade e que precisam também de compreensão, mas de amparo. Então, é a prática da caridade, porque é na caridade que nós conseguimos reunir todas as virtudes. Assim, meus irmãos, o verdadeiro homem de bem, né, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. É aquele que tem fé em Deus, né, tem uma profunda fé na bondade, na justiça e na sabedoria. Sabe que nada nos acontece, como Jesus disse, sem que seja com a permissão de Deus. Muitas das vezes nós nos defrontamos com certas situações, mas aquilo está na ordem de Deus. Esse momento que nós estamos passando está na ordem de Deus. É um grande aprendizado. Nós estamos tendo que rever individualmente, enquanto sociedade, muitas questões. É claro que a gente ainda vê almas duras, que às vezes expressam pensamentos que se esquecem do próximo, que colocam o próximo como um número, mas para aqueles que já têm, né, já se deixaram, vamos dizer assim, contaminar pelo amor de Jesus, é difícil ficar indiferente a certas cenas que nós estamos vendo diariamente, com pessoas morrendo, mesmo que não sejam próximos a nós. É muito difícil, né? O verdadeiro homem de bem, né, tem fé no futuro, sabe que as virtudes, né, sabe que as dores, as vicissitudes, né, elas têm razão de ser. Muitas delas são correspondência a atitudes que nós tomamos no passado, a atitudes que nós cometemos, a erros que nós cometemos, né? O homem de bem, né, faz o bem pelo bem a qualquer um. Ele não escolhe um familiar, ele não escolhe um amigo, ele faz o bem, porque o primeiro impulso que ele tem não é pensar nele, é pensar no outro, é querer o bem do outro. Ele é bom, ele é humano, ele é benevolente. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções, mesmo que elas sejam, né, adversas às nossas.
mas ele respeita a forma do outro pensar. E em todas as circunstâncias usa a caridade como seu principal guia. Não tem ódio, não tem rancor, não deseja vingança, é indulgente para com as fraquezas alheias, não se compraz com os defeitos dos outros, estuda as suas próprias imperfeições e procura trabalhar para que elas possam diminuir. Não tenta fazer valer o seu espírito, né? A sua força, a sua sabedoria. Não se envaidece com nada, com a sua posição, com aquilo que possui. Né? Se por um acaso ele está numa posição de comando, ele não usa essa posição para oprimir, e sim para transformar e fazer com que aqueles outros que estão sob o seu comando, né, cresçam. E quando é subordinado, compreende a sua posição e executa tudo aquilo que lhe é tudo aquilo que é necessário com amor, né? Então, lá no finalzinho desse trecho do Homem de Bem, diz assim: o homem de bem, enfim, respeita todos os seus semelhantes. Respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Enfim, o homem de bem ainda está um pouco distante de nós. Claro que nós temos ícones, né, que vivenciaram essas posturas aqui na Terra. Muito próximo de nós tivemos Chico Xavier, né, aqui na doutrina espírita, mas nós temos outros ícones que buscaram vivenciar e praticar todo esse elenco comportamental, trazendo para nós uma nova ética, né? Exemplificando uma nova ética, uma nova forma de se relacionar com o próximo. Se nós queremos uma sociedade diferente, se nós queremos realmente um mundo diferente desse, né, que nós estamos vivendo, nós precisamos, cada um de nós individualmente, sem olhar para o lado, sem esperar que o outro tome a iniciativa, mas a iniciativa partindo sempre de nós, para conosco, modificar e buscar nos espelhar nesse exemplo que o Evangelho traz, que nada mais é do que a ética cristã, a ética que Jesus deixou para nós. Ser o homem de bem no mundo atual ainda é um desafio, mas como nós temos o direito de pensar e agir por nós próprios, nós precisamos colocar a nossa vontade, o nosso desejo e o nosso inconformismo com o mundo e com a sociedade do jeito que ela é e buscarmos, primeiro, uma modificação em nós. Não há mágica, não há palavras, não há símbolos mágicos que transformem ninguém. A transformação é um processo pelo qual todos nós, com esforços, vamos colocando, né, como se fosse uma construção, um tijolinho a cada momento. Cada vez que nós formos estimulados pela própria sociedade, né, nós devemos buscar em nós a força necessária para que nós possamos dar a resposta, mas a resposta condizente com aquilo que o Cristo nos ensinou. Todos nós potencialmente somos homens de bem, mas nós precisamos tirar de nós aquilo que sempre nos atrapalhou como homens individualmente, como sociedade, no coletivo, e deixar brilhar os diamantes que Deus colocou em cada um de nós quando nos criou, que são os diamantes das virtudes, do amor, da paciência, da tolerância, do respeito mútuo, né? Em resumo, da caridade. Essa lição do homem de bem, né, ela traz em si, logo de cara, né, logo no item 1, um emblema. É aquele que respeita a lei de justiça, de amor
e de caridade. Então, ninguém mais do que Jesus praticou essa lei junto a cada um de nós. Então, voltando, né? Se nós estamos inconformados com o mundo do jeito que é, com certas posições, com certas falas, nós precisamos primeiro fazer a faxina interior, buscar nesse elenco comportamental, né, que tem ali no texto do Homem de Bem, e modificar-nos. Volto a dizer, é uma luta, mas é necessária para que nós transformemos e permitamos que definitivamente o reino de Deus se instale aqui entre nós. Se nós já estamos cansados de sofrer, se nós já estamos cansados de ver homens dormindo na rua, crianças abandonadas, o passo que nós precisamos dar não é pegar nas armas, não é apenas gritar, é olhar para dentro de nós e ver onde é que o que nós fizemos, né? Qual foi a atitude que nós tomamos ou deixamos de tomar que colabora ou colaborou com essa ordem de coisas. Porque o reino de Deus não vai ser lá no céu, como alguns dizem, não. Vai ser aqui entre nós mesmos. Mas essa desigualdade, as atitudes comportamentais equivocadas, elas vão deixar de existir. Então nós precisamos, mais do que nunca, nos fortalecer, desejar o bem e buscar, nesses exemplos do homem de bem, né, o caminho para que nós transformemos a nós mesmos, para que sejamos auxiliares do Cristo, como ele foi e é exemplo para nós, que nós sejamos exemplo de atitudes para com o nosso próximo. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um e permaneça lá.